Eu conheci James Vickers quando tinha cerca de 12 anos. Éramos vizinhos de porta e eu costumava ver lá fora, o meu quintal, jogar futebol sozinho, chutando a bola contra o muro. Foi assim que eu o conheci. Demorei um pouco para perceber o seu rostinho de óculos olhando para mim da janela do seu quarto. Quando eu vi, acenei para ele. Ele acenou de volta e abriu a janela para conversar comigo. Falamos sobre muitas coisas: interesses, comida favorita, jogos, todo tipo de coisa. Eu perguntei a James se ele queria descer em meu quintal para jogar futebol comigo. Ele recusou educadamente, dizendo que sofria com asma e alguns outros tipos de doenças terríveis, e seus pais eram muito corujas e não deixavam ele sair ou deixar alguém entrar lá para ficar com ele. Ele me perguntou se eu tinha alguma conta no Facebook e disse que gostaria de me adicionar para manter contato. Verifiquei meu Facebook mais tarde naquela noite e aceitei o pedido de James. A partir dali ficamos conversando. Desse dia em diante, foi basicamente assim que nossa amizade progrediu. Eu ia para a escola de manhã, à tarde eu chegava em casa, fazia meus deveres e ia direto para o Facebook. Tínhamos um horário específico para conversarmos, já que seu pai usava o computador para trabalhar até tarde, o nosso horário de encontro era exatamente às 2. Passávamos a madrugada inteira conversando e só íamos dormir quando começasse a amanhecer. Foi assim durante cerca de 5 anos. Infelizmente, as doenças de James levaram a melhor sobre ele, e ele acabou ficando muito doente, até que o inevitável aconteceu. Eu não falava com James no Facebook durante muitos dias. Até passava algum tempo no meu jardim esperando que ele abrisse a janela e me deixasse saber que ele estava bem. Ele nunca mais fez isso. Ao invés disso, seu pai veio até minha casa numa noite de sábado e me entregou um pequeno convite para um funeral. Ele nos disse sobre o quanto vocês dois tinham em comum. Seu pai me disse: você era o único amigo, até onde sabemos. O funeral foi muito tocante. Eu fiz o meu melhor para segurar as minhas lágrimas, mas perdi o controle completamente quando tocaram Fields of Gold, sua música favorita, enquanto eles levavam o caixão de James para longe. Depois do funeral, ainda vestido com meu terno, decidi pegar uma cerveja e minha velha bola e sair para brincar um pouco no mesmo jardim onde eu havia conhecido James, em sua homenagem. Senti-me estranho ao saber que a sala que ele usou para falar comigo pela primeira vez agora estava vazia e desocupada. Mas por mais triste que eu me sentia, eu sabia que ele estava em um lugar melhor agora. Um lugar onde suas aflições não iriam mais incomodá-lo. Porém, a sua morte tinha chegado tão de repente que o funeral simplesmente não tinha feito com que a ficha caísse para mim. Talvez eu precisasse de algum tipo de fechamento, apenas para ter certeza que James realmente havia partido e não iria mais voltar. Então, naquela mesma noite, eu entrei no Facebook mais uma vez, abri a janela de conversa de James e digitei: "Olá, James." Neste momento eu percebi o quanto eu estava sendo bobo, e prontamente me levantei da cadeira. Fechei as janelas e fui me deitar na cama. Eu deixei meu Facebook aberto apenas para o caso de alguns dos meus amigos me enviar alguma mensagem importante, mas eu acabei pegando no sono. Porém, quando acordei na madrugada do dia seguinte, vi algo que arrepiou os cabelos da minha nuca. A única luz acesa que se emitia do quarto era a tela do computador, e quando olhei para a tela da janela de conversa de James ainda aberta, vi as palavras: visualizado às 2.